Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje eu vou falar sobre algas, o grande vilão dos aquaristas. E eu vou ser bem objetivo, já vou começar esse vídeo falando dos 5 fatores que podem interferir na alga. E no meio do vídeo eu vou descrever um pouco mais como você resolve ou como você minimiza cada um deles. Bom, em primeiro lugar, você tem que entender que a questão das algas não é você tirar as algas, eliminar as algas apenas, né? Você retirar elas. Você tem que ir no ponto em que está fazendo com que essas algas apareçam, né? Você tem que resolver a questão que faz essas algas aparecerem. Então, já vou começar a falar aqui quais são os fatores que podem causar algas. Primeiro, iluminação. Segundo, fertilização. Terceiro, circulação e filtragem. Quarto, TPA. E quinto, CO2. Agora vou falar um pouco sobre cada um desses itens. Em primeiro lugar, iluminação. A iluminação ela tem que ser adequada para o tamanho do seu aquário, então não é interessante ter uma luminária que seja muito pequena e que deixe alguns pontos do seu aquário mais escuro, ou então que você coloque uma iluminação excessiva, né? Se você tem plantas Valtec, você não precisa colocar uma luz muito forte. Se você tem plantas vermelhas ou high-tech, plantas mais exigentes, é interessante você colocar uma iluminação muito forte. Então aqui nesse caso, aqui no meu aquário, eu estou colocando uma luminária de 60 centímetros, o aquário é de 60 centímetros, é uma lâmpada de LED, tá? É mais moderno, são mais eficazes essas lâmpadas. E ela tem uma iluminação adequada. Uma outra coisa que é bem importante você tratar também é a questão da hora que você deixa a luminária acesa, o tempo que você vai deixar ela acesa. Se você está tendo problemas com algas, coloca uma iluminação entre 6 horas. Tá? O normal, o mais adequado, são 7 horas de iluminação direta. Tem luminárias mais avançadas que você consegue controlar, então você consegue simular o ambiente do dia, né? O ambiente natural, que começa com uma iluminação mais forte, mais fraca, e aí no decorrer do tempo a iluminação vai ficando mais forte e depois começa a regredir de novo, né? Essas luminárias são muito boas, tem um custo um pouco mais elevado, mas fica um pouco mais fácil para a questão do controle de algas. Uma coisa que é bem legal também é que quanto mais plantas você tiver no seu aquário, menor vai ser a quantidade de algas, porque essas plantas elas vão tirar um pouco dos nutrientes que as algas precisam para crescer. Então vai haver aí uma competição, uma concorrência entre seres vivos por nutrientes, e as plantas elas vão participar disso e vão acabar retirando um pouco desses nutrientes e vai crescer menos algas. Então, se você tiver bastante planta no seu aquário, é legal. Se você tem aquário com peixes que não comportam plantas pequenas, frágeis, sempre tem microsorum, tem valiséria gigante, enfim, tem algumas plantas que são mais resistentes, que é difícil desses peixes, mesmo sendo herbívoros, comerem, né? Também não são todas as plantas que precisam de substrato fértil no chão. Você pode colocar plantas que pode fixar elas nas rochas, nas pedras, nos troncos, né? E elas adquirem os nutrientes que tem então na água, tá? Agora vamos para o segundo ponto, a fertilização. Fertilização tem que ser adequada, você tem que colocar a fertilização que é recomendada pelo seu fabricante. Eu vou mostrar aqui, eu utilizo, mas tem muitas outras marcas que são boas. Então, eu tenho utilizado dessa daqui da Flourish, como se diz, muito eficaz, né? Você não precisa colocar uma quantidade muito grande no seu aquário. Eu tenho isso daqui há muito tempo, então realmente custou um pouquinho caro, mas eu comprei numa viagem que eu fui para fora, que lá fora era mais barato, e durou bastante, né? Então eu já estou com isso daqui tem uns 2 anos e meio, 3 anos, aliás mais, acho que mais que isso, uns 4 anos aí, uns 4 anos brincando, e ele mal chegou na metade, né? Então você tem que utilizar a quantidade recomendada pelo fabricante, vai colocar em adição, né? Não vai colocar mais que isso. E se você fez uma montagem recente com substrato fértil, o substrato fértil ele já vai carregar bastante nutrientes, então você não pode sair já colocando isso aqui no seu aquário quando você fez a montagem, né? Você tem que ciclar a água algumas vezes para então começar a colocar. E agora vamos falar sobre o CO2.
Se você adicionar CO2 em excesso no seu aquário, também pode ocasionar uma quantidade maior de algas também e acabar deixando seu aquário mais feio com essas algas. Então, o CO2 você tem que colocar, mesmo se ele for já o de cilindro, como é o meu caso aqui, ou se for o caseiro, né? O ideal é você tentar medir uma quantidade dependendo do volume do seu aquário. Por exemplo, aqui no meu aquário tem 72 litros, então a quantidade para essa litragem ideal é uma bolha de oxigênio de CO2 a cada 2 segundos. Então, dá para ver aqui, tá? Podem fazer a conta aí, tá dando 2 bolinhas por segundo. Se for uma litragem maior, por exemplo, se for o dobro disso, você pode colocar uma bolinha por segundo. Tem equipamentos que medem a quantidade de CO2 que está na água. Por exemplo, é o caso do Drop Checker. O Drop Checker é isso daqui, é um vidrinho que você coloca dentro do aquário, e aí aqui dentro vai algumas gotas de uma solução. Normalmente é a mesma que você usa para controlar o pH. Você vai colocar umas gotinhas aqui, vai colocar um pouco de água e então se mudar a cor, ele vai te apontar se tem um excesso de CO2 ou se tem uma quantidade menor. Aí eu não estou utilizando mais porque eu estou seguindo isso, que eu fiz essas contas já tem bastante tempo atrás. Eu acho que isso aqui é mais uma tranqueirinha que fica no aquário, então se você dá uma estudada, se você vê a quantidade, por exemplo, se você seguir essa litragem, eu acredito que não vai ter problema de excesso de CO2. E se você quiser que as suas plantas cresçam muito, se você quiser arriscar um pouquinho aí, mesmo aparecer algas, aí você aumenta a quantidade de CO2 e também, beleza, só que talvez você tenha um trabalho de depois ter que ficar limpando essas algas. Outra coisa também que é bem legal do CO2 é você ligar o CO2 uma hora após as lâmpadas ficarem acesas. Então depois que a iluminação foi acesa, você aciona o CO2, você liga seu sistema de CO2 após 1 hora. E 1 hora antes das luzes apagarem, você desliga seu sistema de CO2. Dessa forma, as plantas elas vão poder aproveitar o CO2 pelo maior tempo, que realmente é efetivo para elas, né? Porque as plantas elas utilizam o CO2 quando tem iluminação, quando tem de dia, quando está de dia. E não vai ficar sobrando CO2 aí para outros seres, né? Não vai ter uma sobra de CO2 no seu aquário. Então vamos para outro fator que é muito importante também, que é a circulação ou a filtragem. E a filtragem, né? Concomitante, os dois. É interessante você ter um filtro que comporte aí acima de 5 vezes o volume do seu aquário. Então, por exemplo, se você tem um filtro que seja de 1000 litros por hora, seria o ideal aí para um aquário de 200 litros. Né? Normalmente os fabricantes falam de uma quantidade menor, falam de 3 vezes. Quanto maior a potência do filtro, né? Quanto maior o tamanho da filtragem dele, mais límpida vai ser sua água, consequentemente menos algas vão aparecer também. E a questão da circulação é você observar se todas as partes do aquário está havendo alguma movimentação. Então, se você vê que está tendo filtro, que a água do filtro está passando, mas se você vê que em algum lugar assim, a água fica muito parada, ou então mesmo na superfície fica um trecho lá que fica com a água praticamente morta, né? Fica aquela coisa parada, isso daí não é legal. Vai gerar algas, né? Também, por outro lado, você não pode colocar um turbilhão dentro do seu aquário, não pode fazer aquela coisa assim de muito volume, né? De todas as plantas estarem balançando muito ao mesmo tempo. É legal você ver um leve balançar das plantas. Se você vê um leve balançar das plantas em todas as partes do seu aquário, isso daí é o perfeito. E aí você está com uma circulação boa e provavelmente uma filtragem boa também, tá? Uma outra coisa, agora por último, é a TPA. A TPA você tem que fazer, não adianta. Falam que quando você faz uma TPA, principalmente se está aparecendo problemas de alga, né? Quando você faz uma TPA, você tira muitos elementos do seu aquário, acaba gerando um desequilíbrio muito grande. Trate a água com condicionador,
E assim, se você está tendo esse problema de algas, a TPA, com certeza ela vai ajudar um pouco nisso. Pode ocorrer, de repente, se é uma água de poço, alguma água, dependendo dos seus sistemas de distribuição, essa água que você colocar no aquário, pode ser que ela tenha muito fosfato, tenha muitos minerais que acabam facilitando aí a entrada das algas. Mas essa não é a via de regra. A via de regra é a água ser mole, né? Mesmo se ela tiver essas condições, vai ser melhor porque você vai retirar aí sujeiras, micro-organismos em excesso que tiver na água. Então a TPA uma vez por semana é fundamental, e principalmente se você está tendo uma infestação de algas aí, acredito que 50% vai ficar do volume da água uma vez por semana. Até essa situação voltar, vai ser legal. Aí depois você vai reduzindo, vai para 40%, e aí de repente de 30% uma vez por semana fica legal. Mas quanto mais você fizer a TPA, né, não exagerar assim, não fazer 3, 4 vezes por semana, não é para fazer isso, mas uma vez por semana, você fazendo aí 50%, você vai perceber que as plantas vão crescer mais e os peixes também vão crescer mais. Já ouvi falar até que em criadores de peixes eles ficam trocando a água a todo instante para os peixes crescerem mais. Eu não sei se é verdade, eu nunca fui num criador de peixe, mas eu já tenho ouvido falar isso daí há algum tempo. E eu quero falar também de 3 produtos, né? Produtos, equipamentos que podem ajudar a reduzir a quantidade de algas no seu aquário. O primeiro seria o filtro com uma lâmpada UV. Tá? Filtro UV não é interessante você deixar o tempo todo. A lâmpada UV ela mata aí todos os poros de algas, né, que ficam na água. Então o filtro UV ele vai ajudar bastante nisso. Não é interessante também você deixar uma lâmpada UV perto de onde estão a matéria biológica, né? O filtro biológico, porque essa lâmpada UV vai acabar matando as bactérias benéficas também, e você vai começar a ver que os peixes vão ficar doentes. Então é interessante o filtro UV estar depois da filtragem da água, ou então ele está à parte, está fazendo parte de um sistema secundário, né? Tem um canister, tem ou outro filtro, e aí então o sistema secundário, tá? Aí a segunda forma, que seria um segundo equipamento, é o Twin Star. Esse Twin Star ele é um equipamento que você coloca no aquário e ele fica soltando umas bolinhas, né? Ele faz um processo que ele mata aí bactérias, esses pólipos de algas também, né? Então isso daí também ajuda bastante a reduzir. E a terceira forma aí, que acho que é a mais fácil, né, que acaba ajudando um pouco também, é carbono líquido. Mesmo você tendo CO2 em gás, o carbono líquido, principalmente, assim, eu ouvi falar bastante da Excel, da Siaken, né, o Excel da Siaken, é interessante também, que fala que ele ajuda bastante no controle de algas, tá? Bom, e é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu fui direto e reto. Esse vídeo aqui tem bastante informação compilada sobre essa questão de resolver algas no seu aquário. Então, se você tiver alguma informação adicional aí, comenta aqui embaixo. E eu quero fazer esse vídeo, que não fique só com as informações que eu falei, mas todas as informações que eu for obtendo aí ao longo do tempo, eu vou colocando na descrição aqui, e que você puder contribuir também posso colocar na descrição, tá? Esses pontos eu acho que são os pontos fundamentais. Algas não é coisa de 7 cabeças, é uma coisa assim que é possível resolver, só a gente ter um pouco mais de cuidado, né? Tudo que a gente cuida bem tende a ficar bonito, tende a melhorar, não é? Então é isso, respeitando a natureza, tudo tem o seu momento. Eu não gosto de usar algicidas, principalmente em aquário plantado, não é legal, porque acaba prejudicando outras plantas. E o algicida, você coloca um produto que vai matar as algas lá naquele momento, mas você não chega a pegar a raiz do problema. Você resolve o problema naquele momento, mas o que está causando as algas continua. Então por isso que é importante observar essas coisas que eu falei aqui bem rápido, tá ok? Espero que tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, já deixa o like, um grande abraço e até a próxima!